Graças a Deus. A Bíblia vai falar em tudo da graça. Hoje um dia abençoado, que Deus nos deu uma permissão de vida, né? Isso é maravilhoso. Como está dando a meditada, uma pequena reflexão em Números 23, diz assim: contra o meu povo não vale encantamento. Se a gente pegar essa palavra, quantas coisas que não pode a pessoa faz, né? Verdade? Ah, vamos colocar, nessa rodovia pode correr 80. O limite é 80. Só que a pessoa passa 90. Não pode, mas ultrapassou. Então, quantas coisas que não pode, mas é feito mesmo assim. Mesmo não podendo, a pessoa faz. Então, aqui vai falar, quanto o meu povo não vale encantamento. Deus falou que não vale, mas mesmo assim tem obras que a pessoa continua fazendo, né? Você vê que o mal, ele sabe que não pode tocar nos filhos de Deus, mas mesmo assim ele vai tentar tocar. Porque é rebelde. Rebelde não tem isso aqui de pode ou não pode. Ele desobedece a Deus, quem dirá um ser humano, né? Então Deus falou que não pode, mas mesmo assim ele faz. E para a gente entender, quando os filhos de Israel saiu lá do Egito, logo após eles venceram os amorreus e se acamparam ali perto de Moabe, uma terra ali, uma pequena nação, e nessa nação tinha um rei. O nome desse rei se chamava Balaque. Balaque ali, quando viu o povo de Israel chegando, e começou a ficar angustiado, começou a dormir, muito preocupado, porque ele viu ali o reino dele o que ser dissipado. E ele reuniu entre alguns homens e quis uma estratégia, né? Porque ele sabia que não podia lutar contra Deus e não ia vencer. Esse é o problema, né? E aí o que aconteceu? Ele conheceu um profeta, né? O nome desse profeta era Balaão. E o único jeito ali de parar o povo de Israel era amaldiçoando, né? Entrando uma praga no meio do povo. E ali Balaão recebeu até presentes, né? Para amaldiçoar o povo de Israel. E Deus já tinha falado que não vale. Mesmo assim, o diabo tenta, irmão. O diabo nunca vai desistir de nós. Ele só vai desistir só quando tampar o caixão for arrebatado. Mas enquanto a gente é vivo, vive pela fé em Cristo, sempre ele vai tentar de alguma maneira prejudicar os servos de Deus, as pessoas que também não é servos, né? Mas lá na frente Deus tem um futuro abençoado para essa pessoa. Então, mesmo assim, ele vai tentar o quê? Destruir a pessoa. Sei o que eu falei, não pode passar que determinou ali 80 na rodovia, na pista. Só que tem gente que passa. É a mesma coisa o mal. Ele sabe que não pode, mas ele vai tentar de alguma forma prejudicar os filhos de Deus. E vemos o que? Ele chamou Balaque, rei de Moabe, e falou: amaldiçoa o povo de Israel. E a Bíblia vai falar, toda vez que ele tentar amaldiçoar, saem outras palavras de bênção ou glória. E nessa aí, ele vai ficar preocupado, porque o povo de Israel está lá acampado, e ele falou: meu reino está em jogo, meu reino vai dissipar. E agora? Vamos chamar quem? Balaão. Balaão vai, profetizou, saiu outras palavras, a terceira vez, e não adiantou. Aí teve uma ideia. Imagine essa ideia. Números 31:16 fala que ele aconselhou, né? Ele deu um conselho. Oh, que conselho, hein? Que conselho ruim. Ele chamou o pessoal de Moabe, as mulheres, as midianitas, e falou: se deita com eles. E tinha uma lei que Deus ele falou que não podia se deitar, né? Os filhos de Israel com outras mulheres, né? Midianitas, tantas outras mulheres lá, porque elas vinham com o mau costume o quê? Adorar imagem e etc, etc. Então ia contaminar o povo de Israel. Só que ele aconselhou, ó, já que a praga não funciona, já que eu falar que eles vão morrer, que vai dar errado, que isso, aquilo, outro, não adianta. Vamos o quê?
vamos aconselhar as mulheres lá. Fizeram uma festa, as midianitas, que moravam em Moabe, e chamou quem? Os filhos de Israel, os homens das tribos. E eles foram. E ali elas começou a fazer o quê? Adorar as imagens, né? E os filhos de Israel também começou ali junto a adorar também. E aí a praga entrou em Israel, porque quebrou uma aliança. Quando quebra a aliança, a praga entra, irmão. A praga é o quê? É o pecado, é a sujeira escondida. E quando a praga estava ali, matou vários homens. Você vê que realmente a macumba não pegou nos filhos de Israel. A praga não pegou. A maldição lançada não pegou. Deus falou para Abraão: aqueles que te abençoar serão abençoados, e todos que te amaldiçoar serão amaldiçoados. Então, quem está te abençoando está sendo abençoado, mas quem está te amaldiçoando, a pessoa está trazendo maldição para si. Então, Deus falou para Abraão: aqueles que te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Então, os filhos de Israel ali começou a se prostituir com as mulheres as midianitas ali. E aí a praga entrou em Israel. Mas não entrou pela palavra de maldição de Balaão, não entrou pelo feitiço. Por isso que não vale encantamento contra o meu povo. Não vale. Números 23 e 23. Não vale. Deus falou que não vale. Então, por que muitos caem então? Não é nem pela macumba, pelo olho gordo da pessoa, não. Muitas vezes é por causa do pecado, né? O pecado é que traz a praga, o pecado é que traz a ruína. Se a gente for ler o Deuteronômio 28, você vê que tem duas partes lá. Tem a parte da bênção e tem a parte da maldição. É vários capítulos, né? Tem vários capítulos que falam de bênção. Tu serás uma bênção no campo. Tu vai ter para emprestar. Vou te colocar como cabeça. As bênçãos vão te seguir. As bênçãos te seguirão, né? Mas aí depois fala tudo ao contrário, né? Desobediente, né? Vai ser cauda, né? Quando você for plantar, não vai dar fruto. É tudo ao contrário, para a desobediência, né? Deus falou isso que põe o quê? A vida e a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe. Deus dá até um conselho: escolhe a vida para que viva bem. Então eles escolheram o quê? A, a pecar, a ser desobediente, os filhos de Israel. Eles escolheram o quê? A parte de não agradar a Deus, porque Deus não deixou ali a praga entrar na parte de maldiçoar, mas quando ele desobedeceu, se cumpriu o quê? Deuteronômio 28, não nas primeiras folhas, né? Mas depois se lê com calma, tem duas partes lá, tem a parte da bênção e tem a parte da maldição. Então quando ele desobedeceu, a praga entrou em Israel, feriu alguns homens, e vemos isso no dia de hoje, né? Então a obediência é o princípio de todas as coisas. Tem a palavra que eu acho muito, muito interessante, que isso que obedece, né, recebe a bênção, mas tem outra palavra: sujeitai-vos a Deus, né? Sujeitar é muito mais do que obedecer. Obedecer, você obedece se quiser, não é verdade? Mas fala: sujeitai, pois, a Deus. Sujeitar é bem diferente de obedecer. Sujeitai. Sujeitar, você vai na marra, não é verdade? Não tem escolha. Eu obedeço ou não? Quando a pessoa se sujeita a Deus, é bem diferente de a pessoa obedecer. Porque obedecer é o princípio, obedece se quiser, né? Então Deus falou: a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, escolhe. Então você vai escolher se obedece ou não. Mas quando você entra no grau de você não escolher se você vai obedecer ou não, você se sujeita a Deus, aí é outro patamar. Então, se sujeitar é diferente de obedecer. Muito diferente. Então, quando você se sujeita a Deus, aí é diferente. Você não tem escolha. Será que eu obedeço o que Deus falou ou não? Não é verdade? Mas quando você se sujeita a Deus, totalmente diferente, você é abençoado. E para a gente encerrar, tem um profeta abençoado. E aí eles fizeram o povo de Deus o quê? Uma reunião para
acabar com essa praga aí. O que eles fizeram? Moisés reuniu ali vários homens, né? Aqueles que tinham feito o ato também, uns morreu que Deus pesou a mão, mas muitos ali teve a reunião, tinha o neto de Arão, Finéias, e tinha um homem ali que estava em pecado, uma mulher midianita, lá da terra de Moab, e a praga não tinha cessado, a praga estava em Israel lá. Quando fala em Israel, trazendo para o lado de hoje, é os cristãos, povo de Deus, irmão. Não só o povo de Deus, mas com todos aqueles que desobedecem a Deus. A praga ela não cessa. Se a pessoa acorda de um lado, a praga continua, porque tem que ser dissipado esse mal aí. A praga não pode continuar. E aí o povo de Israel fez a reunião, o povo Moisés com a liderança. E quem estava lá no dia? Finés, neto de Arão. E estava lá uma mulher midianita, também um filho de Israel, que tava, ele trouxe a mulher para o arraial ainda, olha só. Esse que é o problema. A pessoa traz o pecado para dentro de casa, né? A pessoa traz, então ele trouxe para o arraial o pecado, a discórdia, a rebeldia, tudo isso ele trouxe. E Finés ali, não adianta ficar conversando ali. Tinha que resolver o problema. E Finés ali, a Bíblia vai falar, pegou uma espada e atravessou ali, no mal. O que é esse mal? A praga estava em duas pessoas que estavam no meio do arraial. Tanto esse homem israelita quanto uma mulher. Ele trouxe uma mulher ali para dentro. E a Bíblia vai dizer que eliminou. Claro que a nossa luta não é contra a pessoa, bem claro. A pessoa não distorcer, o problema é o tal fulano. Não, o problema é o pecado. O maior problema do ser humano é o pecado. Por isso que a Bíblia fala que se queixa um homem, queixa dos seus próprios pecados. Então o homem ele se queixa dos seus pecados. Então o pecado era aquele homem ali e simbolizando o tinha que eliminar ali. Ele eliminou e a praga cessou. Quando ele elimina aquilo ali, o mal cessa, as coisas vão embora. E Deus se alegrou tanto que Deus falou, porque ele zelou. Pensa que Deus foi contra Finés? Não. Deus ainda se alegrou. E Deus, esse aí vai ser o que? Vai ser sacerdote perpétuo. Então Deus honrou Finés, ali dando um estatuto para ele como um sacerdote abençoado por Deus. Graças a Deus. Então você vê que Finés ele fez a diferença. Ele cessou com a praga. Então vamos fazer isso hoje. Vamos examinar a nossa vida. Vamos cessar, Senhor, o que não está agradando. O que não está agradando, Senhor. O que está em mim que eu preciso lançar fora. Então hoje é o dia do conserto. Amém? Deus te abençoe. Graças a Deus.